10.887, dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda Constitucional número 41, de 19 de dezembro de 2003. Altera dispositivos das leis 9.717, de 27 de novembro de 98, 8.213, 9.532 e da outras providências. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. No cálculo de proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no parágrafo 3º do artigo 40 da Constituição Federal e no artigo 2º da Emenda Constitucional número 41, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, desde a competência de julho de 94 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência. Parágrafo 1º. As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários de contribuição considerados no cálculo dos benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo 2º. A base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo efetivo nas competências a partir de julho de 94, em que não tenha havido contribuição para o regime próprio. Parágrafo 3º. Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este artigo serão comprovadas mediante documento fornecido pelo órgão e entidades gestoras dos regimes de previdência, aos quais o servidor esteve vinculado ou por outro documento público na forma do regulamento. Parágrafo 4º. Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da aposentadoria, atualizadas na forma do parágrafo 1º deste artigo, não poderão ser: inciso 1. Inferiores ao valor do salário mínimo. Inciso 2. Superiores ao limite máximo do salário de contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao regime geral de previdência social. Parágrafo 5º. Os proventos calculados de acordo com o caput deste artigo, por ocasião de sua concessão, não poderão ser inferiores ao valor do salário mínimo, nem exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. Artigo 2º. Aos dependentes dos servidores titulares de cargo efetivo e dos aposentados de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, falecidos a partir da data de publicação desta lei, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual, inciso 1, à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescida de 70% da parcela excedente a este limite. Inciso 2. A totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescida de 70% da parcela excedente a este limite, se o falecimento ocorrer quando o servidor ainda estiver em atividade. Parágrafo único. Aplica-se ao valor das pensões o limite previsto no artigo 40, parágrafo 2º da Constituição Federal. Artigo 3º. Para os fins do disposto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal,
a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão um sistema integrado de dados relativos às remunerações, proventos e pensões pagos aos respectivos servidores e militares, ativos e inativos e pensionistas, na forma do regulamento. Artigo 4º. A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11%, incidente sobre: inciso 1, a totalidade da base de contribuição, em se tratando de servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar para os servidores públicos federais, titulares de cargo efetivo, e não tiver optado por aderir a ele. Inciso 2. A parcela da base de contribuição que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social em se tratando de servidor. A linha A, que tiver ingressado no serviço público até a data a que se refere o inciso 1 e tenha optado por aderir ao regime de previdência complementar ali referido. A linha B, que tiver ingressado no serviço público a partir da data a que se refere o inciso 1, independentemente de adesão ao regime de previdência complementar ali referido. Parágrafo 1º. Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens excluídas. Inciso 1. As diárias para viagens. Inciso 2. Ajuda de custo em razão de mudança de sede. Inciso 3. A indenização de transporte. Inciso 4. O salário família. Inciso 5. Auxílio alimentação. Inciso 6. O auxílio creche. Inciso 7. As parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho. Inciso 8. A parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada. Inciso 9. O abono de permanência de que trata o parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição Federal, o parágrafo 5 do artigo 2º e o parágrafo 1º do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 41. Inciso 10. O adicional de férias. Inciso 11. O adicional noturno. Inciso 12. O adicional por serviço extraordinário. Inciso 13. A parcela paga a título de assistência à saúde suplementar. Inciso 14. A parcela paga a título de assistência pré-escolar. Inciso 15. A parcela paga servidor público indicado para integrar conselho ou órgão deliberativo na condição de representante do governo, de órgão ou de entidade da administração pública do qual é servidor. Inciso 16. O auxílio moradia. Inciso 17. A gratificação por encargo de curso ou concurso de que trata o artigo 76-A da Lei 8.112. Inciso 18. A gratificação temporária das unidades dos sistemas estruturadores da Administração Pública Federal, instituída pela Lei 11.356. Inciso 19. A gratificação temporária do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática, instituído pela Lei 11.907. Inciso 20. A gratificação temporária de atividade em escola de governo, instituída pela Lei 11.907. Inciso 21. A gratificação específica de produção de radioisótopos e radiofármacos, instituída pela Lei 11.907. Inciso 22. Gratificação de raio-x. Inciso 23. A parcela relativa ao bônus de eficiência e produtividade na atividade tributária e aduaneira, recebida pelos servidores de carreira tributária e aduaneira da Receita Federal do Brasil. Inciso 24. A parcela relativa ao bônus de eficiência e produtividade na atividade de auditoria fiscal do trabalho, recebida pelos servidores de carreira
de Auditoria Fiscal do Trabalho. Inciso 26. O bônus de desempenho institucional, por perícia médica em benefícios por incapacidade. Inciso 27. O bônus de desempenho institucional, por análise de benefícios com indícios de irregularidade do monitoramento operacional de benefícios. Parágrafo 2º. O servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão na base de cálculo de contribuição de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada, ou gratificada da gratificação temporária das unidades dos sistemas estruturadores da Administração Pública Federal, da gratificação temporária do sistema de administração dos recursos de informação e informática, da gratificação temporária de atividade em escola de governo, da gratificação específica de produção de radioisótopos e radiofármacos, da gratificação de raio-x e daquelas recebidas a título de adicional noturno ou de adicional por serviço extraordinário, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com fundamento no artigo 40 da Constituição Federal e no artigo 2º da Emenda Constitucional número 41, respeitada em qualquer hipótese a limitação estabelecida no parágrafo 2º do artigo 40.